Estamos aqui para fazer mais uma live, né, sobre algum assunto da reumatologia. E hoje eu optei por falar sobre uma coisa assim, sobre um assunto, enfim, da rotina do reumatologista, do dia a dia do reumatologista, que é o tratamento de uma doença que afeta 0,5% da população, 0,4%, 0,5% da população brasileira e mundial. Então, bastante comum na população. Ela não é assim uma doença tão frequente quanto o diabetes e a hipertensão, mas ela afeta um bom número de pacientes. E principalmente durante o envelhecimento, essa prevalência aumenta. Então, por exemplo, se nós formos avaliar a prevalência da artrite reumatoide na população acima de 60 anos, ela passa certamente de 0,5%, pode chegar a 1, 2, 3%. Então, quanto mais velha essa população analisada, maior a frequência da artrite reumatoide. Uma doença crônica, sistêmica, ela não se restringe às articulações, mas ela afeta também outros órgãos e tecidos, tem potencial de afetar, por exemplo, pele, pulmão, sistema nervoso, mais raramente rim, né? Rim não é muito comum essa doença afetar, coração. Então é uma doença sistêmica, mas que preferencialmente ataca ou envolve o tecido sinovial, aquele tecido que envolve as articulações, né? Essa doença, então, ela vai se manifestar basicamente como uma poliartrite simétrica que vai se somando, né? Isso na história natural e da doença. Então, muitas vezes ela é progressiva, tem períodos de melhora e de piora. É uma doença que afeta mais mulheres, na relação de 2 casos para 1. O diagnóstico diferencial é principalmente com lúpus, fibromialgia, as espondiloartrites, né, como a espondilite anquilosante, a artrite psoriásica. Mas o objetivo da live hoje é falar mais sobre tratamento dessa doença mesmo, né? Então, o tratamento dessa doença é um tratamento assim que, primeiro, precisa ser entendido que se trata de doença incurável. Portanto, nós precisamos tratar a doença a longo prazo. Isso precisa ser entendido pelos profissionais de saúde e pelos pacientes que sofrem dessa doença e pela família, né, desse paciente que sofre com artrite reumatoide. Outra coisa importante na questão do tratamento é entender que trata-se de um tratamento individualizado. Não existe uma artrite reumatoide, um paciente com artrite reumatoide igual ao outro paciente com artrite reumatoide. Então, esse entendimento, cada paciente terá um tipo de artrite reumatoide. Claro que ela tenderá a se repetir em alguns aspectos, mas nunca será igual. Então, esse entendimento é fundamental. Por quê? Porque, por exemplo, determinada medicação pode funcionar para um paciente e não funcionar para outro. Determinado medicamento pode funcionar para aquele paciente, mas fazer mal para aquele paciente. E para o outro, não funcionar e não fazer mal. Então é complexo esse tratamento. Nós temos que considerar também que cada paciente tem suas comorbidades, como a gente diz. Por exemplo, um paciente pode ter uma doença pulmonar associada à artrite reumatoide, outro pode ter diabetes associado à artrite reumatoide, outro pode ter uma infecção crônica como hepatite B e C. Então, isso também influenciará nas decisões terapêuticas do paciente. Há vários aspectos e é importante que você discuta com o seu reumatologista um plano de tratamento a longo prazo. Isso tem que ser conversado entre médico, reumatologista e paciente e montar um plano a longo prazo e tentar seguir esse plano dentro do que for possível, né? É lógico que as coisas esse plano pode ser modificado a longo prazo e as coisas podem ser repactuadas, né? Então nós temos assim basicamente que controlar os sintomas do paciente. Não adianta, por exemplo, a gente evitar que a doença progrida, mas ao mesmo tempo o paciente sofrer com dor. Então, isso não é bom. Então, nós temos que aliviar a dor do paciente. Então, os sintomas
nós temos que aliviar. Mas tem uma outra coisa importante que os pacientes se preocupam, que é evitar a progressão da doença, evitar que a doença gere deformidades, incapacidades no futuro. Isso também é importante. Manter aquela articulação afetada com a melhor amplitude de movimento possível, não deixá-la em flexo, né? Não deixar o punho fixo, evitar deformidades nos dedos também é importante. Resumindo, o paciente ter uma boa qualidade de vida, seja nos aspectos funcionais, emocionais, de trabalho, são os objetivos do tratamento da artrite reumatoide. Na atualidade, nós temos vários tratamentos disponíveis, né, que incluem medidas não farmacológicas, não só remédios, como também medicamentos e vários medicamentos disponíveis para essa doença. O tratamento não medicamentoso, sem remédios, ele é importante, precisa ser orientado, o paciente precisa recebê-lo, né? Não só o tratamento medicamentoso. Agora, é praticamente impossível controlar a artrite reumatoide ativa sem tratamento medicamentoso. Esse é um conceito importante, porque às vezes as pessoas vêm com uma ideia de que eu vou poder controlar essa doença sem remédio. Isso é muito difícil, principalmente com a doença ativa. Então, nós temos algumas dificuldades, às vezes, com os pacientes que têm alguma dificuldade de aceitar medicações a longo prazo, né? Isso dificulta o tratamento. Então, o paciente precisa entender que, frequentemente, ele precisará também de medicamentos. Um aspecto básico do tratamento não farmacológico é a educação, né? Nós temos que educar o paciente e o paciente precisa realmente buscar educação sobre a sua doença. Então, essa educação pode ser feita através da conversa com o médico, também pode ser feita através de grupos de ajuda de pacientes com artrite reumatoide, também informações adequadas em sites seguros da internet. Também essas informações todas, essa educação pode ser adquirida e deve ser adquirida, né, a longo prazo. E sempre, né, o paciente deve sempre estar buscando informações sobre a sua doença, isso facilitará o tratamento. A aderência ao tratamento é muito importante. Às vezes o paciente, por exemplo, ele tem algumas pioras da sua doença, é comum na artrite reumatoide. Então, às vezes, essas pioras têm a ver com a suspensão do tratamento. O paciente decide suspender o tratamento, seja por um motivo, seja por outro, sem discutir isso com o seu médico. Isso frequentemente é causa de piora da doença. Também infecções no corpo podem piorar a doença, além do estresse também, né? Situações estressantes podem causar flares, que a gente chama, são surtos da doença. Então é bom que a gente entenda isso para evitar que esses surtos ocorram a longo prazo. Em relação ao tratamento ainda não farmacológico, é importante o paciente fazer exercícios. Então, o paciente, por exemplo, que faz tanto exercícios aeróbicos quanto exercícios de reforço muscular, né? Exercícios de alongamento, exercícios de equilíbrio, são todos úteis no tratamento da artrite reumatoide. E também algumas técnicas de relaxamento com exercícios como o tai chi, por exemplo, yoga, também podem ser úteis no tratamento da artrite reumatoide. Mesmo a doença ativa, pequenos exercícios que a dor permita vão trazer benefícios para o paciente. E quando a doença está controlada, os exercícios ficam mais fáceis ainda. O tratamento da R, então, também é multidisciplinar. Você pode buscar ajuda, por exemplo, com um terapeuta ocupacional ou com terapia física, no caso um fisioterapeuta. Esses profissionais também podem te ajudar. A terapia física com um fisioterapeuta, com exercícios, digamos, feitos sob medida para você, com um profissional especializado nisso, pode ser benéfico para o paciente. Então, seria uma situação ideal nós termos um acompanhamento também de um fisioterapeuta, né? Seja para orientar, ensinar, né? Acompanhar esses exercícios, pelo menos em alguns períodos, e o terapeuta ocupacional pode ajudar também, no sentido de, principalmente naquela artrite reumatoide mais avançada, em que você tem bastante deformidades, limitações,
O terapeuta ocupacional pode estudar o teu dia a dia, as tuas ações, aquilo que você gostaria de fazer com menos sofrimento. Ele pode adaptar instrumentos, né, no dia a dia, que podem te ajudar a realizar as coisas que você gostaria de realizar e que você está tendo dificuldade, né? Essas questões assim de exercício são fundamentais. Em geral, nas doenças reumáticas, o exercício tem um papel bastante importante, né? Praticamente todas as doenças. Nós podemos também falar um pouco de nutrição, né, e artrite reumatoide. Então, em relação à nutrição, há alguns cuidados sim que nós podemos ter em relação a essa doença. Vou dar alguns exemplos, por exemplo. Algumas vitaminas são importantes nessa doença, principalmente quando a gente usa metotrexato. É importante usar, por exemplo, ácido fólico junto, para minimizar os para-efeitos dessa medicação que frequentemente é usada nos pacientes com artrite reumatoide. Um outro aspecto é a osteoporose. A osteoporose é mais comum em pacientes com AR e também naqueles pacientes que usam corticosteroides, corticoide, né? Então, nesses casos, a vitamina D tem um papel importante, ela deve ser mantida acima de 30 nanogramas por decilitro. Então, às vezes, nós precisamos fazer a reposição de cálcio e de vitamina D, seja através de dieta, seja através de suplementos alimentares mesmo. Em relação ainda à nutrição, por exemplo, tem aquela ideia de que existem algumas dietas anti-inflamatórias, né? Então, realmente, as dietas ricas em óleos de peixe, com ácidos graxos, né, ela pode ser útil como um adjuvante apenas, né? Não existe nenhuma dieta capaz de fazer controle na artrite reumatoide ativa. Então também temos que ter essa clareza, né, que não tem nada comprovado que alguma dieta por si só possa controlar a artrite reumatoide. As dietas do Mediterrâneo, né, são interessantes, elas parecem ter tem um efeito anti-inflamatório, né? E também são menos problemáticas do ponto de vista de colesterol e triglicerídeo, que é um aspecto importante. Os pacientes com AR têm maior risco cardiovascular na teoria, né? Então, uma dieta pobre, uma dieta em que não tenha muita gordura, menos colesterol, menos triglicerídeo, é interessante. Se tu tiver diabetes junto, então a dieta passa a ter importância maior ainda. Então essa questão da dieta, é importante a gente saber que ela tem importância, mas ela não, em geral, não é suficiente para controlar a artrite reumatoide, né? Importante ainda em termos de alimentação, na verdade não nem tanto alimentação, mas em relação a vícios, né? O tabagismo é um problema de saúde pública. Ele pode inclusive participar da patogênese da artrite reumatoide, como ele pode agravar a doença e a resposta ao tratamento pode ser menor em fumantes. Então, é recomendável não fumar. Em relação ao álcool, há algumas medicações que sofrem interferência com o álcool, como o metotrexato, por exemplo. Então, convém ter um uso leve, né, de álcool, assim, porque o álcool muitas vezes é hepatotóxico e algumas drogas no tratamento da artrite reumatoide hepatotóxico também. Então, importante esses aspectos não farmacológicos, sim, né? Mas reforçar que medicações são importantes, sim, no tratamento da artrite reumatoide. A grande maioria dos pacientes precisará de uso de medicamentos. Esses medicamentos, então, existem alguns medicamentos na artrite reumatoide que são considerados sintomáticos. Seriam eles os anti-inflamatórios não esteroidais, exemplo, ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco, né? Esses anti-inflamatórios, eles podem ser usados juntamente com corticosteroides em períodos em que você está recebendo um tratamento de base para a artrite reumatoide, que seria o próximo grupo que eu vou comentar, que são drogas modificadoras do curso da doença. Então, no começo do tratamento, quando você ainda não acertou bem o tratamento do paciente, pode ser que ele precise sim de anti-inflamatórios. Lembrar que esses anti-inflamatórios não esteroidais, como o diclofenaco e ibuprofeno, podem causar úlcera, aumentar risco cardiovascular e lesão renal.
Então temos que ter algum cuidado nesse aspecto. E lembrar também que o corticosteroide, né, quando usado, ele deve ser usado pelo menor tempo possível e na menor dose possível. Alguns pacientes, uma minoria de pacientes, precisa às vezes usar uma dose pequena a longo prazo. Isso acontece também, mas a regra é tentar usar na menor dose possível, pelo menor tempo possível. Mas as principais drogas, medicamentos que são usados no tratamento da artrite reumatoide, né, são as drogas modificadoras do curso da doença, DMARDs, então. Essas drogas são classificadas em 3 grupos, né? A primeira chama-se sintéticos. Nesses sintéticos, então, estão incluindo metotrexato, a leflunomida, a sulfasalazina e a hidroxicloroquina. Alguns acrescentam a azatioprina, mas ela está sendo cada vez menos usada no caso da artrite reumatoide. Então, esses sintéticos são as primeiras drogas que surgiram para tratar a artrite reumatoide e elas ainda são bastante usadas. A principal desses sintéticos é o metotrexato, né? Então, o metotrexato, usualmente, ele é a primeira droga usada. Usualmente, a gente inicia ele sozinho e observa a resposta do paciente, que deve ser avaliada em 3 meses. Exames são necessários, então, também frequentemente no tratamento da artrite reumatoide. Eu vou comentar isso adiante. Então, o metotrexato, né? Depois, num segundo momento, nós podemos fazer uma troca se não responde ou faz mal. Usualmente, essas medicações levam até 3 meses para aparecer seus efeitos. Então, sempre a gente tenta usar pelo menos 3 meses essas drogas, desde que elas não façam nenhum mal, para observar se elas funcionam ou não. Os DMARDs têm essa característica, eles demoram um pouco para mostrar seu efeito, principalmente os sintéticos. Já o segundo grupo, que são os imunobiológicos, são macromoléculas, que são sempre injetáveis, seja ela subcutâneo ou endovenoso, né, os imunobiológicos, eles já fazem parte de uma segunda etapa do tratamento da artrite reumatoide, quando nós não temos resposta aos primeiros sintéticos, né? Então, normalmente eles são associados principalmente com o metotrexato, mas podem ser associados com os outros também. Essas medicações, então, quando a gente vai usá-las, os imunobiológicos, nós temos que ter alguns cuidados. Eles aumentam um pouco o risco de infecções, as mais variadas infecções, mas em especial temos uma preocupação com a reativação de tuberculose. Então, sempre a gente procura fazer uma pesquisa de saber se o paciente tem tuberculose latente, ou seja, se ele já teve contato com tuberculose no passado. Nós não usamos essas drogas também enquanto o paciente tem alguma infecção ativa. Por isso que no momento do início do tratamento, o médico, o reumatologista, precisa de vários exames, né? Incluindo um raio-x de tórax, um teste de contato com tuberculose, seja o MANTU ou o IGRA, exames para hepatite B, C, HIV. O seu médico, às vezes o paciente se estranha, né? Mas por que o médico está pedindo tudo isso? Porque tem a ver também com o tratamento, né? Em ter condições de tratar o paciente com segurança, né? Já que essas drogas elas mexem com a imunidade do paciente e teoricamente aumentam o risco de infecção. Nós temos daí um terceiro grupo, então falamos dos sintéticos, falamos os sintéticos tradicionais, aqueles que são mais antigos, falamos dos imunobiológicos, que já são um pouco mais recentes, um grupo mais recente. Nós temos 5 anti-TNFs nesse grupo, um anti-interleucina 6, um anti-CD20, né? E um bloqueador da coestimulação do linfócito T, que seria o abatacept, o rituximab e o tocilizumab. Então, essas drogas são os imunobiológicos. Mais tarde, então, mais recentemente, surgiram outras moléculas sintéticas, né? Também sintéticas, mas são pequenas moléculas que são alvo específicas, que entram dentro da célula e sinalizam para que a célula imune não produza algumas interleucinas que estimulam a inflamação dos tecidos, em especial do tecido sinovial. Então nós temos nesse grupo o tofacitinib, o baricitinib e o upadacitinib. Então são medicações também usadas, que podem ser usadas
numa segunda etapa ou numa terceira etapa, e assim por diante, dependendo da resposta do paciente e dos parefeitos que por acaso venham a acontecer. Os pacientes então com artrite reumatoide, eles precisam ser vistos regularmente. Em geral, se aceita que quando a doença está controlada, ele deva ser visto a cada 6 meses, no máximo. Quando o paciente não está bem, às vezes nós temos que ver o paciente bem mais seguido e fazermos exames mais seguidos. Em geral, em termos de exames, a cada 3 meses e visitas médicas, desde que a doença esteja controlada, a cada 6 meses. Né? Às vezes, apesar do tratamento ideal, o paciente tem flares, tem pioras. Então, nessas pioras, você pode usar anti-inflamatórios, aumentar um pouco o corticosteroides ou aumentar um pouquinho o corticosteroides. Eu comentei que infecções, estresse, né, parada da medicação pode causar flares, pioras, surtos. O sono também ruim pode atrapalhar. Às vezes também o paciente tem, além da artrite reumatoide, ele tem fibromialgia. E aí o tratamento da artrite reumatoide não vai influenciar, não vai melhorar. O paciente vai ter que tratar a fibromialgia associado, né? Então o paciente com AR, ele precisa sim ser educado, ter algumas informações em relação ao tratamento, como por exemplo, às vezes a medicação está funcionando e não se sabe bem por que ela para de funcionar. Isso pode acontecer. E aí tem que ciclar, tem que trocar a medicação. É importante que o paciente tenha essa clareza de que isso pode acontecer a longo prazo. E um parefeito, usualmente os parefeitos são mais no começo do tratamento, né? Mas podem surgir também tardiamente. Nesses casos, o paciente também precisa ser alertado para isso, né? Então também o paciente deve perguntar para o seu médico o que ele pode esperar de parefeitos e o que ele deve fazer nessas situações como é que ele deve agir. Por exemplo, está na época de usar o imunobiológico, mas eu estou com febre, eu estou com uma infecção. Não, eu não faço o imunobiológico, vou procurar a causa dessa febre e depois, sim, se eu tiver isso resolvido, eu volto a fazer o imunobiológico. Um outro aspecto que a gente pode abordar no tratamento da artrite reumatoide, que é bastante amplo e difícil, são cirurgias, né? Então, as cirurgias têm um papel mais com a doença bastante avançada, né? Muitas vezes a gente chama de AR terminal, né? E aí eu quero aproveitar um conceito que a AR precoce, vamos dizer assim, ela é até 6 meses de doença, e a AR estabelecida acima de 6 meses de doença. O tratamento, tá? Quanto mais cedo ele for feito, melhora a evolução e melhora a resposta. Então, demorar muito para tratar a artrite reumatoide é bastante ruim para o paciente, porque a resposta dele vai ser menor. E os principais danos nas articulações ocorrem nos primeiros 2 anos de doença. Então, precisamos tratar a artrite reumatoide logo no início e da forma mais adequada possível para controlar o processo e ter uma resposta melhor. Como eu estava falando, as cirurgias tem um papel mais tardio em geral na artrite reumatoide, na atualidade pelo menos, né? Quando nós temos já algumas deformidades importantes, então algumas cirurgias de reconstrução de tendões rompidos, algumas fixações de articulações, algumas próteses articulares também, né? Tem uma pergunta aqui, qual o exame que diagnostica fibromialgia? Não há um exame que diagnostica fibromialgia, a fibromialgia é diagnosticada através da clínica do paciente, né? Então não existe um exame específico que diga que o paciente tem fibromialgia, mas sim um conjunto de dados e também um afastamento de outras causas de dor difusa. Então as cirurgias têm um papel limitado no tratamento da artrite reumatoide. O corticosteroide ele pode ser usado também intraarticular. Por exemplo, a doença ficou bem controlada com as drogas modificadoras do curso da doença, mas uma articulação não está tão bem. Então, nesse caso, uma infiltração local ali, naquela articulação com corticosteroide pode ser útil. Eu também trouxe algumas coisas aqui sobre medicina complementar, né, ou medicina alternativa. A medicina complementar é aquela em que você não tira o tratamento de base do paciente, mas acrescenta algum tipo de tratamento complementar que não tenha muita evidência clínica, né?
Então isso parece ser um pouco mais aceito, e a medicina alternativa é quando você retira o tratamento de base e usa uma medicina ainda não confirmada, que não seria recomendável para um paciente com artrite reumatoide, né? Essa medicina complementar, por exemplo, banhos, seria uma medicina, uma medicina alternativa. Alternativa não, complementar. Parece que mal não faz e pode ser útil, né? O uso de óleos de peixe também, a princípio, poderia ser usado. Massagens também, certo? E técnicas mente-corpo, tipo Tai Chi e Yoga, também são medicinas complementares que podem ser úteis e que não trazem risco para o paciente. Existem algumas drogas naturais que podem interferir com outros remédios, nós temos que ter cuidado daí com medicina com chás e com ervas, isso já tem algum risco, temos que ter algum cuidado com isso sim. Nós podemos ainda falar um pouquinho sobre gestação, né? Às vezes, a AR é uma doença mais de mulheres de 45, 55 anos, um período em que a gestação não está muito em foco, mas às vezes ela afeta mulheres mais jovens. Aí tem a questão um pouco delicada, que é o uso de remédios, né? Alguns remédios não podem ser usados numa paciente que pretende engravidar ou que já está grávida. Exemplo, né? A leflunomida não pode ser usada. O metotrexato também não pode ser usado. Então isso precisa ser programado, e por isso que às vezes o médico, é importante que o médico reumatologista pergunte para a sua paciente o que ela deseja, né, do ponto de vista de gestação nos próximos anos, para que ele possa também programar esse cuidado a mais com o paciente. Eu acho que é isso que eu teria para falar para você sobre tratamento da artrite reumatoide. Eu agradeço a presença das pessoas que estão aqui comigo ao vivo. Quero reforçar meu desejo de continuar fazendo lives, buscando, trazendo informações para os pacientes ou para meus alunos que às vezes me acompanham nessas lives, né? Estou aí tentando trazer essas informações e ajudar os pacientes de alguma forma com a experiência que a gente tem adquirido ao longo desses anos aí. Um abraço e até a próxima.